Bom dia! Que prazer nós estarmos juntos aqui para celebrarmos a Jesus, amém? Fique em pé aí onde você está. Já dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Se você já visitou a nossa igreja, se você conhece a nossa igreja, você sabe que a gente é meio conhecido pela igreja do abraço. A gente gosta muito de abraçar aqui. Eu estou vendo gente aqui na frente, olha, que não recebeu abraço. Então você pode descer aí do seu lugar, procurar quem ainda não recebeu um abraço. Coisa boa é nós estarmos juntos, no meio do povo de Deus. Glória a Deus. Eu vou te dar alguns segundos para você entregar ao Senhor a sua adoração nessa manhã. E você dizer a Ele a que você veio, por que você se dirigiu para esse lugar. Então, abaixa tua cabeça e fecha teus olhos. E diz a Jesus, fala com Ele: Senhor, eu vim aqui nessa manhã porque eu quero te adorar, te glorificar. Mas eu também vim porque eu preciso tanto da tua intervenção. Preciso tanto, Deus, de um milagre. Tantos motivos me trouxeram aqui nessa manhã. A palavra de Deus, na palavra de Deus há uma promessa. Jesus disse: olha, você pode me buscar e você vai me encontrar, porque eu estou à disposição de todo aquele que me busca de verdade, que me busca de coração. Essa mesma palavra diz: você pode bater e a porta lhe será aberta. Você pode procurar e você vai encontrar. Porque eu não sou um Deus indisponível. Eu não estou com as minhas mãos encolhidas. Não, elas estão estendidas para ouvir a oração do meu povo. Você está diante de um Deus todo-poderoso, querido. E Ele mais uma vez vai cumprir a sua promessa de estar no nosso meio. Porque outra promessa de Jesus: aonde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu mesmo estarei. Jesus está aqui. Glorifique-o com a sua oração. Senhor Jesus, nós estamos aqui na tua presença, santa, poderosa. Tu és digno de receber, Jesus, toda adoração que sai dos nossos lábios, que sai do nosso corpo. Jesus, todos os sons, toda a música, todos os movimentos, toda a palavra, tudo que for feito nessa manhã, nós dedicamos somente a Ti, Jesus. Porque só o Senhor é digno de receber toda ação de graças. E nós estamos na Tua presença como Teus filhos. Pai amado, a Tua palavra diz que através de Jesus Tu nos fizeste filhos, co-herdeiros, co-participantes da mesma glória do Teu Filho. Por isso, como Teus filhos amados, Deus, nós nos apresentamos nessa manhã e dizemos: Abba, Pai, Paizinho querido, nós Te amamos. E nós sabemos que na Tua presença há delícias perpetuamente. Espírito Santo de Deus, nós também desejamos que o Senhor esteja livre no meio da gente. Esse é o Teu lugar, a Tua igreja. E nós estamos aqui dependendo da Tua atuação. Senhor, nós dependemos de Ti. Toda a glória seja dada a Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar a Deus, porque Ele é digno de receber toda adoração. Ele é grande.
céu, do profundo do mar, dos limites da terra. Diga, louvamos-te com todo o coração, todo povo e nação, todos num só clamor, louvando aquele que é digno. Por toda eternidade, tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor. Grande Senhor, das alturas do céu, do profundo do mar, dos limites da terra, louvamos-te com todo o coração, todo povo e nação, todos nós, louvando o Senhor por toda eternidade. Tu serás coroado com louvor. Teu nome é santo, teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor. Por toda eternidade, por toda eternidade, tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor. Grande Senhor. Aleluia. Salmo 8, Davi vai dizer: ó Senhor, Senhor nosso, a tua grandeza é vista no mundo inteiro, o louvor dado a ti chega até o céu, e é cantada pelas crianças e pelas criancinhas de colo. Tu construíste uma fortaleza para te proteger dos teus inimigos, para acabar com todos os que te desafiam. Quando eu olho para o céu que tu criaste, para a lua e para as estrelas que puseste em seus lugares, que é um simples ser humano para que penses nele? Que é um ser mortal para que te preocupes com ele? No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste a glória e honra de um rei. Tu lhe deste poder sobre tudo que criaste. Tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dele, as ovelhas e o gado e os animais selvagens também, os pássaros e os peixes e todos os seres que vivem no mar. Ó Senhor nosso Deus, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. Você pode dizer isso comigo? Ó Senhor nosso Deus, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico
a pensar em tu. Erga a voz, é minha alma. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder. E a minha alma, então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor que ofereceu teu filho sob o altar, maravilhado e agradecido, venho também a minha vida te ofertar. Então, canta-te, Senhor. Grande, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ala celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, em ti. Só as vozes. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Canta, grandioso és tu, grandioso é. Então minha alma. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia, você pode sentar. Estamos começando o Acontece na PIB, especial sobre construção, aqui direto do estande de construção, vestido a rigor, aqui para lembrar você de que estamos na metade da campanha da nossa construção. Você que ainda não está ajudando, não está colaborando, faça parte desse projeto, dessa campanha. Ore pela construção também, ore pela liderança, pelos operários, por essa etapa importante
de toda a mudança da fachada do prédio de educação cristã. Nós já alcançamos cerca de R$340 mil, muito perto aí da metade da nossa meta. E você ainda pode ajudar em diferentes formas. Você pode ver aí na sua revista, comprando aqui o chaveiro da construção, o chocolate, livro, CD. E em breve teremos muitas outras novidades para você também ajudar. Eu estou um pouco nervoso para te dizer, mas eu preciso te contar uma coisa muito importante. Tá tendo um curso todo domingo de manhã lá na igreja com o pastor Manfred, das 9 às 10h30. E esse curso é um curso para noivos. Você quer casar comigo? Olá, igreja, em especial os homens. Eu quero comunicar a vocês que a partir de terça-feira, dia 18 de janeiro, nós vamos começar de novo com nossos encontros de homens às 19h30. E também quero convidar você para participar do nosso congresso, que nós teremos de dia 1 a 3 de abril. Nós falaremos sobre o tema Dia a Dia com Deus. Oi, meu nome é Sandra. Eu tenho alguns amigos que gostariam de conversar com você. Talvez vocês não falem a mesma língua, mas esse não é o problema. E agora, você entendeu? Nós já estamos terminando o Acontece na PIB. Você fica com os aniversariantes dessa semana. Que Deus os abençoe e acompanhe também as imagens da distribuição das cestas e presentes que aconteceu no final do ano passado. E graças a Deus por todas as pessoas que estiveram aqui no Natal Aleluia. Foram quase 20 toneladas de alimentos arrecadados. Com certeza esse alimento irá abençoar muitas famílias, não só no final do ano passado, mas durante todo esse ano. Que Deus abençoe você e até a próxima. Isso foi realmente um presente de Deus pra gente, porque a gente pôde ver o sorriso e a alegria de cada criança quando a gente entregava. Cada vez que a gente faz alguma coisa pra alguém, ou que a gente se doa um pouco, é mais gratificante do que se alguém tivesse dando presente, assim, sabe? O que eu vi é que você não precisa ir até o shopping para você fazer a diferença. Você pode dar um sorriso para uma pessoa, você pode fazer a diferença doando um pouco do seu tempo para alguém que precisa. Que essa semana você possa lembrar disso e fazer a diferença, porque Deus quer te usar também. Bom dia, meus irmãos. Eu queria chamar aqui a Marcela. Queria que a Marcela trouxesse os papais aqui, a Kelly e o Marcelo. Isso, estão vindo ali. Enquanto, podem vir os familiares também, tá? Se tiver familiares presentes, podem vir todos aqui para esse momento tão importante que é apresentar os nossos filhos ao Senhor. Enquanto eles chegam aqui,
eu quero conhecer os nossos convidados de primeira vez, não é visitante não, convidados. Então, se você está pela primeira vez nos visitando aqui nesta manhã, sendo convidado por alguém, queria que você se colocasse em pé. Primeiro naquela ala lá do canto. Tem alguém de primeira vez? Lá no canto. Tem um casal lá, tem um senhor lá. Quem está perto, dá um abraço aí. Isto. São de Curitiba? Curitiba mesmo? Não ouviram? São de Curitiba? De onde? São Paulo. Isso, sejam muito bem-vindos, viu? Principalmente de São Paulo. São Paulo é uma terra maravilhosa. Deus abençoe os irmãos. Aqui nesta ala aqui, algum visitante de primeira vez? Isto. Curitiba, não. Santa Catarina? Curitiba? Goiânia? Lá atrás. Oi? Londrina? Isso, sejam muito bem-vindos, tá? Que Deus os abençoe. Oi? Aqui? Ah, onde? De onde? Curitiba, tá? Deus abençoe, seja bem-vinda, tá bom? Essa sala aqui. A menininha? Ah, de onde você é? Curitiba, seja bem-vinda também, tá bom? Me ajudem aí porque nem sempre eu vejo. Tem duas irmãs ali, de onde são? Campinas, São Paulo. O moço atrás, de onde? Ah, tá. A família ali? Rondônia. Que bom, Deus abençoe os irmãos. Lá atrás a irmã? Camboriú, oh, terra boa também, né? Aquelas praias ali. Sejam bem-vindos. Lá atrás, os irmãos lá atrás, são de onde? Cianorte. E o casal? Tá bom. Quem está perto, dá um abração aí. Dá um abraço bem gostoso aí. Isso, essa sala daqui. Isso, de onde? Londrina, Londrina. Mais alguém aqui nesta ala? Não, né? Até agora está perdendo o Rio de Janeiro. Puxa vida. Nenhum do Rio de Janeiro aqui. Essa sala aqui, tem alguém de primeira vez? De onde, meu irmão? São Paulo. Ixi. Mais alguém de São Paulo? Vocês são de onde? De onde? Santa Catarina. Deus abençoe vocês. Mais alguém aqui nesta ala? Quem está perto, dá um abraço aí. Pode quebrar os ossinhos. Pastor Edson. Oi. Só um minutinho que não estava no seu programa. A gente quer chamar também a Maria Paula Monteiro. Tá. Com os pais Camila e João Paulo. Estão aí? Maria Paula Monteiro. Pode trazer os papais no colo, Maria Paula. Aqui desta ala, tem visitantes? Primeira vez? Convidados nossos? Não? Tá? Sejam muito bem-vindos, vocês que estão aqui pela primeira vez. E ao saírem, passem naquele stand que tem ali atrás, como irmão Moisés, e peguem um brinde da nossa igreja, tá bom? Deus os abençoe, sintam-se em casa, porque o dono da casa é o Pai. E o Pai é o Senhor dos céus e da terra. Deus os abençoe. São Paulo ganhou hoje. O pastor está aí, né? São Paulo ganhou. Isso. Um pouquinho mais forte, não é mesmo que somos poucos hoje de manhã, mas vamos de todo o coração. É isso aí. E o pai corujo, Marcelo, deu claro o nome Marcela, né? Então, é isso aí. Vamos orar juntos? Levanta e estenda tua mão para cá, para que Deus abençoe esta vida. Ó Pai, nós te louvamos pelo presente que tu tens dado a Kelly e a Marcelo. Te louvamos pela tua presença através dela no lar. Eu te louvo que cada instante, e ao olhar um pelo outro, podemos sempre ver a tua imagem, como tu nos tens criado. Te louvamos por saber que nada em nossas vidas é fora da tua beleza, da tua santidade. E assim nós queremos, e eu rogo a tua bênção para os pais, para os familiares, que assim possamos construir os relacionamentos familiares, para que realmente seja um reflexo da tua beleza.
e da maneira santa como Tu nos tratas. Rogamos a Tua graça sobre a Marcela, que ela desde pequeno tem realmente uma figura do Pai de tal maneira que ela se sente atraída por Ti, Pai Celestial. E que a fé que está despertando nela seja uma fé verdadeira, de admiração, e uma fé realmente que expressa que Tu és um Deus que merece a nossa confiança e a nossa lealdade. Assim nós abençoamos ela junto com todos os familiares, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Que delícia, né? A gente está na casa do Senhor e celebrando a vida, celebrando tantas coisas boas que o Senhor nos deu. É maravilhoso, não é? Ver o sorriso daquelas crianças, aquelas famílias. E a Vivian contava pra gente que chegava com um presente, mas tinham mais 3, 4 na casa. E pela bondade e amor dos irmãos desta igreja, estas outras crianças também puderam ser abençoadas. Como é bom dividir, repartir aquilo que o Senhor nos tem dado, não é verdade? Que o Senhor continue a nos dar esse amor como igreja, como família do Senhor. E temos pessoas passando por tantas dificuldades. Temos algumas irmãs da igreja, a Márcia e a Maria do Carmo, que estão com problema de câncer e pedem que nós estejamos orando. Também pastor Daniel Barrios, que é pastor de uma igreja parceira nossa na Argentina, no projeto que esta igreja também entrou, e ele está com um problema sério de câncer também, e esta semana vai ser submetido a uma cirurgia e talvez perca a perna. Vamos estar orando por esse nosso querido irmão também. E o Silas pede oração pelo lar dele, a restauração do seu lar, a conversão da sua sogra. E o irmão Giovânio também pede que Deus abra uma porta, que ele precisa urgentemente de uma casa. Eu não sei qual é o seu problema, ou aquilo que você está trazendo diante do trono do Senhor nesta manhã. Mas Ele conhece. Ele conhece até aquilo que você não falou, mas aquilo que você está sentindo. Que Deus maravilhoso esse nosso, não é? Então, diante dele, vamos nos prostrar agora. Se você puder, se ajoelhe comigo na presença do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, estamos na Tua presença nesta manhã, Pai, agradecidos por tantas coisas lindas, especiais que o Senhor nos tem concedido. Cada um de nós aqui tem tanto para Te agradecer. Tivemos a passagem de ano, quando pudemos, Pai, lembrar com gratidão tantas coisas que passamos no ano passado. Alguns lembraram das dores, mas obrigada, Senhor, porque nas dores, nas perdas, o Senhor nos carregou no colo. O Senhor nos sustentou. O Senhor nos dava força para o dia seguinte. Porque como a Tua palavra mesmo diz, o choro pode durar uma noite inteira, mas pela manhã o Senhor renova as nossas forças. O Senhor nos dá novo ânimo. Bendito seja o Senhor, o nosso Pai amado. Tantos, Pai, tiveram tantas conquistas. Obrigada, Pai, porque cada conquista foi dada por Ti. Por nós mesmos, não somos capazes, mas pelo Senhor, podemos muito mais do que imaginamos. Obrigada, Pai, porque tantos perderam o emprego, talvez até estejam desempregados, mas o Senhor promete que o pão de cada dia nunca faltará àqueles que são fiéis ao Senhor. Não sei, Senhor, qual a situação de hoje, quais os sonhos que cada um tem,
quais os planos deste novo ano, na vida pessoal, na vida espiritual de cada um contigo, na vida das famílias. Tantos desafios para nós como igreja. Mas obrigada, Senhor, porque podemos confiar no Deus da nossa salvação, sabendo, Pai, que o Senhor fará o mais abundantemente além. Se formos olhar para os desafios que temos para esta igreja neste ano, nós vamos temer e tremer, mas pelo Senhor, através do Teu Santo Espírito, confiamos no nome forte de Jesus, que venceremos, que teremos tantas conquistas, teremos tantas vitórias. Por isso, desde já, no início do ano, nós queremos Te agradecer, ó Senhor. Bendito é o Senhor, porque o Senhor nos dará vitória. O Senhor nos fará fortes e corajosos. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, como igreja hoje, nós queremos molhar o pé, crendo, Senhor, que o Senhor já parou as águas lá atrás no rio. Nós não percebemos ainda, Senhor, os nossos pés estão enxutos, mas em breve, Senhor, a água virá ao tornozelo, ao joelho, e daqui a pouco, Senhor, quase vamos nos afogar nas bênçãos do Senhor, porque o Senhor dará sim para as nossas vidas, para a Tua igreja, o mais abundantemente além. Seja, Senhor, na demonstração de amor, no estender a mão para o necessitado. Seja assim na pregação da palavra, abrindo novas frentes missionárias. Sendo sim, Senhor, na construção, no término, Pai, desta obra que é Tua, não é nossa. Seja, Senhor, nos novos desafios que o Senhor colocará, que nem imaginamos. Ah, Senhor, dá-nos ousadia de fé, para que creiamos que servimos a um Deus vivo e poderoso, que tem prazer em nos abençoar. Estas vidas que estão sendo colocadas aqui diante do Teu altar, estes nomes que citamos com tantas necessidades, e todos nós que aqui estamos, aqueles nossos amados que estão pela internet agora cultuando conosco, alguns tão distantes, ó Pai, na Noruega, na China, no Japão, aqui em Curitiba, Senhor, no nosso Brasil, aonde eles estiverem, os nossos missionários. Ah, Senhor, olha para o coração dos Teus filhos agora, derrama-te, ó Pai bendito e poderoso, e que cada um possa sentir o derramar do Teu Santo Espírito, e que a paz do Senhor venha sobre cada lar, sobre cada vida. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, Senhor. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és, eu quero Te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és, eu quero Te agradecer com todo o meu ser. Os homens, Te agradeço, Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por mim.
É verdade isso? Que você tem tanta coisa para agradecer mesmo? Verdade? Você lembra de uma? Uma? Então conta para quem está perto de você pelo menos uma coisa abençoadora de Deus na tua vida. Amém. Se você contou, agora escuta de alguém uma coisa abençoadora. Pergunta, e você, o que é que tem para falar de gratidão a Deus? Deus é bom. Há vários salmos na Bíblia que tem essa expressão: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E se hoje você está aqui, se você está respirando, é por causa da misericórdia e da bondade do Senhor. Nós temos muita coisa para agradecer. Dá uma respirada funda assim. Pode agradecer porque você está respirando. Bendito seja o nome do Senhor, não é? E aquilo que a gente vai fazer agora é uma expressão de gratidão a Deus, de louvor a Deus. Eu recebi um e-mail essa semana e foi muito interessante esse e-mail. Uma pessoa pedindo oração e pedindo discernimento. Frequenta uma determinada igreja e disse: mas será que a gente só pode receber a graça de Deus e a bênção de Deus se a gente fizer sacrifícios financeiros? E aí ela pediu orientações, né? Então eu quero dizer uma coisa para você: Deus nos abençoa por causa da sua bondade infinita. E a gente não compra nada da bênção de Deus. Se não fosse a graça do Senhor Jesus Cristo na nossa vida, nós estávamos perdidos. O que acontece é que quando a gente vai entendendo essa graça de Deus, essa misericórdia de Deus, a gente se torna prazerosamente adorador. E adorar a Deus a gente faz com as expressões do nosso coração. Há uma expressão na Bíblia muito bonita, não é? Onde Jesus faz um milagre, ele ressuscita Lázaro. Lázaro estava morto e ele ressuscita Lázaro. Depois de 4 dias, ele manda abrir a sepultura, ele grita: Lázaro, vem para fora. E ele vai continuar o ministério dele. Depois de alguns meses ele volta na casa de Lázaro, Marta e Maria. E aí então todos eles estão agradecidos e querem demonstrar sua gratidão. Lázaro convida a cidade inteira para conhecer Jesus. E a Bíblia diz que ele oferece um jantar para Jesus. E aí as pessoas estão do lado de fora assistindo Jesus jantar pela janela, enquanto que os líderes da cidade estão jantando com ele. Essa era a maneira dele louvar a Deus e agradecer a Deus. Marta trabalhou preparando a melhor comida, arrumando a casa, fazendo todas as coisas. E Maria foi e pegou o mais precioso que ela possuía, um perfume que na época as mulheres juntavam dinheiro quase que a vida inteira para comprar uma garrafinha de perfume que vinha num vaso de alabastro, que só podia ser usado uma vez só, porque ele era quebrado, e normalmente se usava na noite de núpcias, e era o enxoval da mulher. E naquela noite ela quebrou aquele vaso nos pés de Jesus e adorou a Deus. E as pessoas diziam: você sabe quanto custa esse negócio? Alguns dizem que custaria em torno de $800 um vaso daquele. Então mais ou menos o que aí? Uns 1.600, um pouco menos, reais. E alguns diziam assim: mas por que você não deu aos pobres? E aí Jesus disse assim: olha, os pobres sempre vocês terão com vocês, por isso façam isso sempre. Mas ela preparou uma coisa muito especial para me adorar nesse dia.
Quando nós ofertamos e quando nós entregamos o nosso dízimo e a nossa oferta, não é uma troca com Deus, porque a graça de Deus é muito maior do que qualquer coisa que você possa fazer. É porque nós reconhecemos que Deus é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. Nós confiamos nas suas promessas e nós o adoramos com liberalidade no nosso coração. Assim como quando você ama muito alguém, você dá um presente especial, não é verdade? E a gente não fica fazendo conta do valor, porque a gente ama, e o que está ali não é o valor, é o significado do nosso amor materializado. É isso que a gente faz quando a gente entrega dízimos e ofertas. E é por isso que nós não recolhemos os dízimos e as ofertas nos bancos, porque nós não queremos constranger absolutamente ninguém. E entendemos que isso tem que ser um ato de culto e de adoração. Então aqueles que voluntariamente querem participar, se levantam do seu lugar, vêm aqui à frente, num ato de consagração, e devolvem a 10ª parte de tudo quanto Deus tem lhe dado, reconhecendo que Deus é dono de todas as coisas. Isso nós chamamos de dízimo. E às vezes nós damos além do dízimo, que são as nossas ofertas alçadas, que são para propósitos específicos, a obra missionária, a obra social, a construção do templo, alguma coisa que nós sentimos o desejo de participar nessa obra do Senhor. E eu queria desafiar você a participar conosco, se esse é o desejo do seu coração, não como troca, mas como um ato de adoração e louvor, como um culto espontâneo, um culto que vem do fundo da alma, porque a Bíblia diz que só tem sentido isso se for um culto, senão não vale nada, absolutamente nada, não é? E não é o importante o valor, o importante é a maneira como nós fazemos, como o nosso coração de adorador. E eu queria dizer aos membros da nossa igreja, nós estamos numa campanha para fazer a fachada, primeiro do prédio, logo depois de terminar a fachada do prédio, a gente vai começar a fazer a fachada do templo. Terça-feira a gente tem uma reunião com os engenheiros aqui, para tratar de todos os acabamentos dessa parte interior, e a próxima fase, quando a gente terminar a fachada, é começar a fazer os acabamentos. Aí vai ficar um pouquinho melhor para você ajoelhar, porque a gente vai fazer o piso, né? A gente vai fazer as janelas, mas a gente vai fazer o piso, a gente vai colocar os bancos, a gente vai fazer essas paredes, né? Porque só está no tijolo. E a gente, se Deus quiser, vai terminar tudo isso aqui. Você sabe a data, não é? No dia 13 de maio de 2014. De 2014. Falta pouco, 3 anos só. Parece que é muito, mas passa rápido, né? E eu queria desafiar você a ser alguém que participa da construção mensalmente. E você pode fazer isso de muitas maneiras. Você pode fazer isso voluntariamente, trazendo aqui todo mês. Você pode fazer isso se inscrevendo lá no estande da construção para receber o boleto bancário da construção. Você pode fazer isso pelo seu cartão de crédito. Você recebeu aí na sua revista autorização de débito. Então, se você quer colocar isso no seu cartão de crédito, você preenche, coloca aqui no gasofilaço, e assim a gente vai fazendo isso. Porque hoje eu faço uma brincadeira, né? E a Marta até me mandou um presente de Natal, porque eu sempre brinco assim, gente, ninguém mais usa talão de cheque, né? E eu sempre brinco assim, quantos tem agora consigo um talão de cheque? Levanta a mão. Quantos não tem consigo agora um talão de cheque? Levanta a mão. Então eu estou ganhando. Então a Marta mandou para mim um talão de cheque nesse Natal, né? Feito à mão, com versículos da Bíblia. Falou assim, agora o senhor pode andar com um talão de cheque, com os versículos da Bíblia, né? Porque eu sempre digo que eu nunca tenho um talão de cheque no bolso, né? Então a gente tem esses vários meios de pagamento, porque o mundo mudou, muita coisa acontece no nosso dia a dia, e é só por isso. Mas sempre tem que ser um ato de adoração, de louvor voluntário da nossa alma. E a gente quer fazer isso juntos agora, adorando a Deus, glorificando o nome do Senhor. E eu convido você a adorar o Senhor junto conosco, enquanto cantamos. Se você veio preparado para consagrar ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta alçada, continue adorando, vindo até a frente e consagrando ao Senhor. Promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, sempre permaneço
tempestades do revolto mar, todo medo e todo mal vou derrotar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, Senhor. Sou agradecido pelo seu favor, pelo seu Espírito sou vencedor. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas. Vamos cantar novamente a primeira estrofe em pé. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Sempre permaneço pelo seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu assim és. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos estão sempre me vendo, Deus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu
e eu posso enfrentar o que for. Eu sei em quem tenho crido. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança. Obrigado, Senhor, porque Tu és esse Deus de aliança. E a Tua aliança está firmada no sangue de Jesus, o Teu Filho. O Senhor empenha a Tua palavra e a cumpre, porque Tu és fiel. E o Senhor tem provado o Teu amor para conosco de uma maneira tão tremenda, dando o Seu próprio Filho a nosso favor. E nesta hora, Pai, de culto, de adoração, nós reconhecemos a Tua aliança, a Tua misericórdia, a Tua graça, a Tua grandeza, a Tua bondade. E nós somos, Senhor, agradecidos e adoradores. E quando vamos meditar agora na Tua palavra, fala conosco, toca o nosso coração, permita que o Teu Espírito não somente esquadrinhe a nossa alma, mas revele as coisas tremendas do Senhor a nós. Nós estamos aqui porque desejamos ardentemente ter um encontro vivo e real com o Senhor. Nós não queremos apenas cumprir uma formalidade religiosa, nós queremos, Senhor, ouvir, sentir, perceber, entrar na dimensão da Tua grandeza e Te glorificar. Eu sei que nessa hora os Teus anjos passeiam aqui, eu sei que nesta hora o Teu Espírito está aqui, porque o Senhor prometeu que onde 2 ou 3 pessoas estivessem reunidas no nome do Teu Filho Jesus, o Teu Espírito estaria ali. Mas nós queremos Te pedir mais, revela-te a nós, deixa-nos perceber tudo isso, abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, o nosso coração e manifesta a Tua glória no meio do Teu povo. Visita-nos, Jesus, visita-nos, toca-nos. Tu és a razão de estarmos aqui. Fala conosco, é aquilo que oramos no Teu nome. Amém e amém. Você pode se sentar, querido. Você já foi reprovado alguma vez? É uma sensação horrível, não é? Ser reprovado. Ser desqualificado, pior ainda. Especialmente quando você ganhou e na hora de receber a medalha, aí vai dizer, não, você foi desqualificado. E você diz, não é possível, olha só, o que eu fiz de errado? É interessante que a Bíblia vai colocar para a gente uma série de exemplos de pessoas que poderiam ter conseguido coisas tremendas da graça de Deus, que ficaram debaixo de uma comunhão muito especial com o Senhor, que Deus lhes falava de uma maneira tremenda, mas que num dado momento
foram desqualificados por Deus e perderam a bênção que Deus tinha proposto a dar-lhes. E eu queria começar a estudar com vocês algumas dessas pessoas na Bíblia que foram desqualificadas. E eu queria começar lendo em Gênesis 4, um dos primeiros personagens que eu encontro nas Escrituras com esta classificação, o desqualificado, um adorador que Deus não aceitou a adoração. Gênesis 4, a partir do verso 1, a palavra de Deus nos diz assim: Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida. E Eva deu à luz um filho e disse: com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem. E ela pôs nele o nome de Caim. E depois teve outro filho chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. O tempo passou e um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. E Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor. E o Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. E Caim ficou furioso e fechou a cara. E então o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. E aí Caim disse a Abel, seu irmão: vamos até o campo. E quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, seu irmão, e o matou. A Bíblia nos fala de pessoas que, mesmo desejando adorar a Deus, foram desqualificadas. E o Senhor não aceitou a sua adoração e nem o seu serviço, nos revelando que o simples desejo de servir ou adorar a Deus não representa aceitação divina, mas que há razões que podem nos desqualificar. Jesus fala sobre esse assunto e usa uma linguagem metafórica. Lá em Lucas capítulo 14, versículos 34 e 35, ele diz assim: o sal é uma coisa útil, mas se perde o gosto, deixa de ser sal. É jogado fora, pois não serve mais nem para a terra, nem para um monte de esterco. E se vocês têm ouvidos para ouvirem, então ouça. Na linguagem de Jesus, os desqualificados são os que têm a aparência, mas que perderam a essência de serem servos de Deus. Têm a mesma cor, o mesmo jeito, mas perderam o sabor de ser servo de Deus. Eu queria olhar para Caim e tentar entender por que a oferta de Caim não foi aceita. Tentar entender por que ele foi desqualificado. Tentar entender o que faz um adorador não ser aceito por Deus de alguma maneira e ser assim desqualificado. Porque se a gente puder olhar para Caim e entender alguma coisa disso, talvez a gente possa enxergar alguma coisa na nossa própria vida que nos esteja desqualificando e que precisemos acertar na presença de Deus. Então, quais foram os motivos que fizeram com que Caim fosse desqualificado? A primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que Caim foi desqualificado porque ele tinha a motivação errada para fazer a coisa certa. Ele queria fazer a coisa certa, adorar a Deus,
mas a motivação que estava no seu coração para adorar a Deus estava errada. É interessante perceber que não foi Abel o primeiro adorador. A Bíblia diz que a primeira pessoa que foi oferecer um sacrifício de louvor a Deus foi Caim. E depois Abel foi lá e ofereceu o sacrifício ao Senhor. Então eu, quando olho para Caim, eu vejo que ele queria fazer a coisa certa, adorar a Deus. Mas qual era a motivação que estava no coração de Caim? E por que essa motivação estava errada? Certamente, tanto Caim quanto Abel teriam participado com o seu pai, Adão, da adoração inúmeras vezes. E sabiam exatamente o que deveriam fazer. E isso fica claro no versículo 7, quando Deus fala para Caim: Caim, por que você está triste? Por que você está carrancudo? Se você fizer a coisa certa, você vai ficar feliz. Faz a adoração do jeito que eu ensinei, exatamente como o teu pai te explicou, porque eu tinha ensinado o seu pai a como fazer. E se você estudar o capítulo 3 do livro de Gênesis, vai ver que a primeira adoração foi preparada por Deus, explicada para Adão como deveria ser feito, do jeitinho que devia ser feito, e dali para frente Adão tinha que repetir aquilo que Deus tinha ensinado. O livro de Hebreus nos afirma que a razão da oferta de Abel ter sido aceita era o fato dessa oferta ter sido motivada pela fé, tanto na palavra de Deus que havia sido ensinada por Adão, como no meio pelo qual Deus havia revelado, que era matar um cordeirinho, porque nós somos pecadores, e a consequência natural do nosso pecado é a morte. E então Deus Santo só podia aceitar a nossa adoração se nós entendêssemos que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, e que alguém um dia teria que nos substituir, e foi por isso que Jesus morreu na cruz. E a Bíblia diz, lá no livro de Hebreus, que a oferta de Abel foi aceita, porque ele creu no ensino que Deus havia dado. E pela fé na palavra, e pela fé em Deus, ele fez exatamente o que Deus havia ensinado. Mas a motivação de Caim estava errada, não era a fé. Porque Caim, no auge da sua independência, movido não pela fé, mas pela sua criatividade, levou um novo tipo de oferta, contextualizada na sua nova profissão. Ele foi lá, ele era agricultor, escolheu os melhores frutos da terra, fez uma cesta bonita e colocou sobre o altar, e ficou esperando a reação de Deus. Enquanto Abel fez exatamente o que Deus tinha mandado, Caim fez aquilo que ele achava ser o melhor para adorar a Deus. E aí estava a grande diferença. Um se comprometeu pela fé a fazer exatamente o que Deus havia pedido, e o outro adorou a Deus segundo a sua cabeça, do seu jeito. Caim queria fazer a coisa certa, mas tinha a motivação errada. E a motivação estava na sua independência, na sua criatividade, na sua capacidade, na obra das suas mãos, e não em responder pela fé o propósito de Deus. Há muito adorador que está sendo desqualificado, por uma simples razão. Muitos de nós queremos adorar a Deus do nosso jeito, da nossa maneira, segundo os ditames da nossa própria consciência.
conforme aquilo que a gente acha que Deus espera de nós. E nós seguimos um modelo de Caim. Fazemos a nossa cesta de frutas, fazemos o nosso sistema de vida, fazemos o nosso sistema de culto, fazemos o nosso sistema de serviço, inventamos a nossa religião e alguns até inventam os seus deuses. E o interessante é que a gente coloca o mesmo nome para Deus, mas usamos o Deus que está na nossa cabeça. E a gente diz: Deus para mim é assim, Deus para mim é assado, Deus para mim não faz isso, Deus para mim faz aquilo. E a gente pergunta: de onde você tirou? Não, eu tirei da minha cabeça, para mim é assim. E queridos, nós estamos vivendo às vezes a mesma motivação de Caim, e vamos ter a mesma consequência de Caim: não seremos aceitos. Por quê? Porque a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus se não for pela fé. E a fé agora está vinculada à palavra de Deus e aquilo que Deus revela dele mesmo a nós. Fé não é apenas crer que Deus existe. A Bíblia diz que até o diabo crê que ele existe. E na verdade não só crê não, quando vê a glória de Deus, treme diante da grandeza de Deus. Mas isso não é fé que recebe a aprovação de Deus. A fé que recebe a aprovação de Deus é aquela que está comprometida com aquilo que Deus revela dele mesmo para nós. E essa era a diferença entre a adoração de Caim e a adoração de Abel. Um queria seguir a Deus do seu jeito, segundo os ditames da sua própria consciência, segundo as ideias da sua própria cabeça, queria fazer o que estava certo, adorar a Deus, mas do seu jeito. E não dá para a gente adorar a Deus do jeito da gente. Ou a gente adora a Deus do jeito de Deus, ou a gente não adora a Deus. E na verdade, quando a gente está dizendo que quer adorar a Deus do jeito da gente, a gente está se pondo numa posição de autoridade acima de Deus. E uma das questões prioritárias para a gente entender em termos de fé é que eu tenho que reconhecer quem é Deus. Deus é o Senhor de todas as coisas. E se eu não me colocar debaixo da autoridade dEle, e se eu não reconhecer a grandeza dEle, e se eu não me submeter a Ele, eu não posso adorá-lo. Por isso, não dá para adorar a Deus como Caim, do jeito da gente, porque a motivação vai estar errada. Não vai ser essa fé comprometida, mas vai ser a nossa criatividade, a nossa genialidade, vai ser quase uma adoração do meu próprio jeito. E aí a gente inventa as religiões. Enquanto pela fé, seguindo o jeito de Deus, a palavra de Deus e o método de Deus, eu posso ter a plena certeza de ser aceito do nosso jeito, eu posso ter a certeza de nunca ser aceito. O que a Bíblia nos ensina é que sempre seremos desqualificados se desejarmos adorar a Deus do nosso jeito, motivados pela nossa criatividade, pelas nossas ideias e pelos nossos métodos. Você já pensou numa Olimpíada? Está lá o jogador, né? Ou está lá aquela pessoa que arremessa peso. Já viu aquele pessoal que arremessa peso? Ele fica lá girando, e de repente ele joga uma bola, né, de ferro a não sei quantos metros de distância. Agora você imagina que alguém jogasse uma bola a tantos metros de distância, e chegasse lá, alguém me disse e visse: olha, você foi o que lançou melhor, mas foi desqualificado. Ele disse: mas como assim eu fui desqualificado? Você pisou na linha branca e não pode pisar na linha branca. E alguém dissesse para o juiz assim: está errado, eu quero a minha medalha.
Afinal de contas, eu lancei o peso mais distante, mas você não cumpriu a regra do jogo. Não tem importância a regra, eu faço do meu jeito. E eu ganhei porque eu fiz do meu jeito. Vai dizer, olha, continua desclassificado, porque tem um jeito certo de fazer as coisas. A gente vive num tempo hoje onde as pessoas estão dizendo, não existe certo e errado. Tudo depende. Depende do momento, depende do lugar, depende das circunstâncias, depende da boa vontade, depende da intenção, depende de tudo. E a Bíblia diz, não, queridos, existe um certo e um errado, porque o certo e o errado são conceitos universais da graça de Deus e limites para o próprio ser humano. Eu estava estudando e escrevendo um texto sobre a igreja e sobre a relevância da igreja. Por que a igreja ainda é relevante nos dias de hoje? E eu achei muito interessante porque eu estava olhando sobre vários prismas, e um dos prismas que eu estava olhando era a relevância da igreja segundo o ponto de vista da sociologia. E há um sociólogo muito conhecido em que ele faz uma afirmação muito interessante. Ele disse assim: a ciência é uma moral sem ética. Por isso a gente não pode só confiar na ciência. E a gente precisa de algum valor maior para colocar a ética no jeito de fazer as coisas. O que ele estava querendo dizer é que às vezes o homem, para poder alcançar os seus objetivos, os seus propósitos, ele não está muito preocupado com a maneira, com o jeito, com a motivação. E às vezes a definição de certo e errado fica relativa ao seu objetivo. Mas na verdade, se eu não olhar por uma maneira como as coisas estão acontecendo, eu vou criar um mundo caótico, uma família caótica, e vou chegar num estado de vida que não tem condição. E é por isso que Deus vai dizer assim: Caim, não vou aceitar a tua oferta. E é tão interessante que a Bíblia vai nos falar que Deus tinha carinho por Caim. Porque quando ele não aceita a oferta, ele não fala com Abel. A Bíblia diz que Deus fala profeticamente com Caim, não é com Abel. A gente não vai encontrar na Bíblia nenhum lugar dizendo que Deus falou com Abel, mas vai dizer que Deus falou 2 vezes seguidas quase com Caim, porque ele amava Caim, ele sabia que ele queria fazer a coisa certa. E aí ele diz: meu filho, você está triste, você está bravo, está carrancudo, porque eu não aceitei a tua oferta. Faz do jeito certo. A criatividade humana, submissa à fé, é uma tremenda ferramenta para a glória de Deus. Mas a criatividade que tenta reinventar os meios da fé, nos afasta de Deus. E ainda que tenha piedade da religião, perde o seu poder. Muitos comentaristas dizem que como é que Caim e Abel sabiam qual oferta tinha sido aceita? Você já parou para pensar nisso? A Bíblia diz que Deus aceitou um e não aceitou o outro. E aí alguns comentaristas começam a dizer: bom, qual teria sido o meio de Deus revelar que ele aceitou uma oferta e rejeitou a outra? E eles, baseados no livro de Levítico, quando lá no sacerdócio há a primeira oferta,
Eles dizem, provavelmente Deus deve ter repetido isso que está aqui em Levítico. E o que aconteceu foi o seguinte: os sacerdotes colocaram pela primeira vez a oferta no altar, oraram e dedicaram ao Senhor, e veio o fogo do céu e consumiu o que estava sobre o altar. E muitos autores dizem assim, sabe, na hora que Caim colocou as frutas sobre o altar, elas permaneceram sobre o altar. E na hora que Abel colocou as melhores partes do cordeirinho, veio fogo do céu e consumiu o que estava lá. E todo mundo ficou sabendo que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. E o que a Bíblia está dizendo é que toda vez que eu quero viver uma fé do meu jeito, eu posso ter piedade, eu posso ter forma, eu posso ter religiosidade, mas eu não vou ter o poder da fé. As coisas tremendas de Deus não vão acontecer. Sabe por que não vão acontecer? Porque Deus não quer que você adore a Ele do teu jeito. Ele quer que a sua motivação seja se colocar debaixo da autoridade dEle, servir a Deus do jeito dEle. E talvez essa seja a grande luta do coração humano. Talvez muitos de nós queremos adorar a Deus, nós temos um profundo respeito de Deus, nós queremos de alguma maneira reconhecer a grandeza de Deus, mas não queremos fazer do jeito de Deus, porque a nossa motivação está errada. Não é fé na palavra e na pessoa, mas é autoconfiança, é orgulho, é criatividade, é independência. A segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que somos desqualificados quando fazemos a coisa certa do modo errado. Queremos fazer a coisa certa com motivação errada. A motivação para adorar a Deus tem que ser fé, submissa a Deus. Mas Deus também quer o jeito certo. A Bíblia vai dizer assim no verso 7: se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. A segunda razão pela qual Caim foi desqualificado era porque não só a motivação estava errada, mas a sua motivação errada o levou a fazer a coisa certa, a adoração, do modo errado. O que a Bíblia está nos ensinando é que para Deus os fins nunca justificam os meios. Aos olhos de Deus, tanto os fins quanto os meios precisam ser santos, coerentes com a sua palavra. E por isso, fidelidade é imprescindível. Fé sem fidelidade vira religiosidade que se corrompe. E mais cedo ou tarde, a infidelidade vai gerar tristeza, dor e outros sentimentos destrutivos na nossa alma. É por isso que Deus visita Caim e lhe fala diretamente: meu filho, a sua falta de submissão, ainda que cheia de beleza e criatividade, é pecado que destrói, que tira alegria, que domina e que o leva à desgraça. Se queremos ser aceitos por Deus, precisamos aprender a fazer a coisa certa do modo certo. Alguns anos atrás, eu recebi um telefonema. Aí uma pessoa de uma grande empresa me disse assim: pastor, eu queria fazer uma doação à entidade social da sua igreja. Pois não, isso é um prazer receber a doação. Pois é, então eu vou fazer uma doação no valor Y, mas eu queria que o senhor me desse um recibo de 3 vezes mais. Pode ser? Falei: não, não pode ser. Como? O senhor não quer receber a doação? Claro que eu quero receber a doação,
mas eu não posso te dar um recibo de 3 vezes mais. Porque não adianta querer fazer a coisa certa do jeito errado, porque os fins não justificam os meios. Em outra ocasião, a gente foi com uma técnica de uma autarquia e falei: olha, esse valor que vocês estão oferecendo para poder fazer esse serviço social, ele não é adequado. Você está vendo aqui e tal, etc. E tem um plano de aplicação quando você recebe uma dotação orçamentária pública, que você tem que gastar. Por exemplo, você tem um valor Y para gastar, mas você tem que gastar X em água, Y em luz, Z em aluguel, e você não pode usar o dinheiro do aluguel para pagar a água, tem que ser tudo dentro do plano de aplicação. Aí a técnica disse: não, pastor, mas se eu tenho dinheiro sobrando na conta X e Y, faz umas notas aí, joga nesse lugar. Eu falei: opa, peraí, nós não trabalhamos assim. Mas todo mundo faz. Bom, todo mundo pode fazer, mas nós não fazemos. Por que não fazemos? Porque os fins nunca justificam os meios no propósito de Deus. Não importa se aquilo que você quer fazer é bom, mas se o jeito que você quer fazer não é bom, Deus não aceita. E não importa se tem mais gente fazendo isso, ou se todo mundo faz aquilo, porque você não tem que responder para todo mundo, você tem que falar com o teu Deus, se você é aceito por Ele ou não é aceito por Ele. Isso é seríssimo, irmãos. Hoje nós vivemos num mundo onde ética não vale nada. E é por isso que você vai ouvir notícias no Congresso Nacional, você vai ouvir de tantas situações dos nossos políticos, mas você não vai ouvir só dos políticos, você vai ouvir do teu vizinho, do teu amigo e quem sabe de você mesmo. Porque a gente às vezes acredita que nesse mundo os fins justificam os meios, mas Deus está dizendo que nunca, nunca, nunca os fins justificaram os meios. Se os meios não forem santos, os fins se tornam impuros. Há uma coisa muito forte na liturgia do Antigo Testamento para ensinar isso para a gente. Na liturgia do Antigo Testamento, a santidade não contaminava. Se você pegasse alguma coisa santa e colocasse do lado de uma coisa impura, a santidade não passava para o impuro, mas a impureza passava para a santidade. E aquilo que era santo era considerado depois impuro, porque teve contato com a impureza. E é isso que a Bíblia está ensinando para a gente. Você não passa limpeza por estar do lado da sujeira, mas a sujeira contamina a sua limpeza. E é por isso que Deus vai dizer para Caim: Caim, eu não posso aceitar a sua oferta, eu não posso, porque tudo que a gente faz precisa ser para a glória de Deus. E se algo que você faz não glorifica o Senhor, mesmo que o fim pareça ser bom, você será desqualificado. E aqui no verso 7, a Bíblia está dizendo que você sempre vai ser tentado a fazer a coisa certa do modo errado, mas cabe a cada um dominar o seu próprio desejo e continuar tentando fazer a coisa certa do jeito certo, porque nós somos responsáveis diante de Deus pelo que optamos fazer na nossa vida. A terceira coisa que eu queria deixar com você nessa manhã:
Por que Caim foi desqualificado? Ele foi desqualificado porque ele esqueceu o valor que Deus dá às pessoas. Aí o verso 8 diz assim: aí Caim disse a Abel, seu irmão, vamos até o campo. E quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, seu irmão, e o matou. É interessante notar a maneira que Caim encontrou para resolver o seu problema com Deus e com as pessoas. Porque a essa altura o problema de Caim não era mais só com Deus, era com as pessoas. Todo mundo viu que a oferta de Abel se consumiu na labareda de fogo que veio do céu, e a dele não. Então ele tinha um problema com Deus e com as pessoas. E ele imaginou o que o mundo imagina: se eu conseguir eliminar a concorrência com o meu irmão, eu vou ser aceito por Deus e pelas pessoas. E é interessante isso, porque quando eu olho para Caim, eu vejo a filosofia do mundo, exatamente essa. Se alguém está sendo mais competente do que eu, o que eu preciso fazer é destruí-lo. Aí eu fico sozinho e ganho mercado. E aí o ciúme de Caim virou amargura, e a amargura virou ódio, e o ódio se tornou em assassinato. E muito provavelmente muitos de nós não cheguemos ao ponto extremo de Caim, de matar alguém, mas a verdade revelada é que muitas vezes agimos da mesma maneira que ele. Imaginamos que se eliminarmos os nossos concorrentes, seremos mais bem-sucedidos. E fazemos isto virar a regra do jogo na nossa vida, em nossos negócios, nas nossas disputas familiares, em nossos comentários. Você já viu quantas vezes você já matou alguém quando você falou mal de alguém? Aí tem alguma coisa boa que alguém está fazendo, tá bom, está fazendo, mas olha, é o jeitão de Caim. E o pior é que às vezes a gente faz isso até na casa de Deus, motivado pelo serviço do reino. E a Bíblia nos ensina que toda injustiça que cometemos clama nos ouvidos de Deus, e nós somos desqualificados. Se somos injustos com os nossos irmãos, não podemos ser aceitos por Deus. Mais do que isso, a Bíblia vai dizer que nós não apenas devemos ser justos com os nossos irmãos, mas nós somos responsáveis não só por nós mesmos, mas pelo efeito da nossa vida na vida das outras pessoas. E foi isso que o Senhor queria ensinar a Caim quando ele disse, verso 9 e 10. Mais tarde o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, seu irmão? Não sei, respondeu Caim. Por acaso eu sou guarda do meu irmão? E então Deus disse: por que você fez isso? Da terra o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. É por isso que Paulo vai nos ensinar que sem amor nada tem valor para Deus. E João vai nos ensinar que se não sou capaz de amar e perdoar o meu irmão, eu não conheço a Deus. Há muitas pessoas sendo desqualificadas simplesmente porque não compreendem o valor que as pessoas têm para o Senhor, e têm permitido que o lixo tóxico dos sentimentos destrutivos que estão guardados aqui dentro estejam matando tanto àquela pessoa quanto a você mesmo.
Tentar fazer a coisa certa com a motivação errada, Deus rejeita. Tentar fazer a coisa certa do jeito errado, Deus rejeita. E quando eu não sou capaz de perceber as pessoas que estão ao meu redor como meus irmãos, como co-adoradores, como dignos da mesma graça, da mesma misericórdia, do mesmo amor, eu também sou desqualificado. É interessante olhar para Caim, porque para mim Caim tem demonstrado o pensamento do mundo. O que importa é você. Se você estiver bem, se você estiver feliz, o resto que se dane. O que importa é você alcançar suas metas. Se você conseguiu as suas metas, não tem problema, você é um vitorioso. O que importa não são as pessoas, mas é você chegar onde você quer. Não é verdade o que eu estou falando? E às vezes a gente tenta trazer Deus para esse mundo, e a gente tenta dizer para Deus: olha, se encaixa nesse contexto humano. E queridos, não funciona assim, porque esse contexto humano vai virar desgraça. Hoje à noite eu vou continuar estudando sobre Caim, e é muito interessante, porque ele se afasta de Deus, e agora ele vai inventar um novo jeito para ser feliz. E 3 coisas ele vai inventar: a cidade, a ciência e a arte. É muito interessante. Queridos, hoje Deus me mandou aqui para dizer o seguinte: você quer adorar a Deus? Então não se conforme com o jeitão que as pessoas vivem. Uma outra pessoa escreveu um e-mail para mim outro dia e disse assim: eu não entendo, pastor, por que tem tanta gente nesse mundo que não quer adorar a Deus, não serve a Deus, e parece que vai tudo bem na vida, parece que não tem problema, parece que não tem dificuldade, tem dinheiro, faz, acontece. Você já pensou assim? Eu acho que todo ser humano que teme a Deus um dia já pensou assim. Aí a Bíblia diz assim, que um dia o salmista pensou a mesma coisa, e ele estava com seu coração angustiado, até o momento em que ele entrou no templo, e entendeu, que mais cedo ou mais tarde, todos os homens, e todas as mulheres, todos os seres vivos vão ter que se apresentar diante de Deus. E naquele dia, o padrão, não é o padrão que a maioria das pessoas do mundo estão vivendo hoje, que vai ser o valor, mas os valores do reino de Deus. E sabe qual é a diferença? A grande diferença é que os valores do reino de Deus perdurarão por toda a eternidade, enquanto que os valores de Caim vão acabar quando terminar a civilização, para mim ou na história. E então o salmista diz: não, então agora eu entendi, eu vou continuar vivendo do jeito de Deus. Eu queria orar com você nessa manhã. Talvez você esteja vivendo uma luta muito grande
de integridade. Ah, pastor, você não conhece o negócio que eu estou envolvido. É tão complicado. Tem gente querendo me matar. E se puder destruir o meu negócio, vai tentar. O que eu faço? Eu vou dizer para você o que a Bíblia diz para você fazer. Continua confiando na graça de Deus. E faz a coisa certa, do jeito certo, com a motivação certa. E se tem gente mais competente do que você, elogie. E enquanto a gente faz isso, Deus derrama fogo dos céus para nos abençoar. Existe um autor chamado Clinton, que ele fala sobre etapas na vida de líderes. E ele diz que todo líder, ele queria saber qual era a razão do sucesso de alguns líderes. Estudou 500 líderes da história. E ele descobriu que cada líder tinha um jeito de ser, uma personalidade. Ele não conseguiu achar nada neles que fosse idêntico. Mas ele descobriu uma coisa, que cada líder, cada pessoa que conseguiu fazer alguma coisa séria e boa na história, teve que passar por algumas etapas na sua vida. E uma das etapas que ele identificou é a etapa onde a gente vai solidificar os nossos valores. E talvez você esteja nessa etapa, onde os confrontos parecem mais intensos, a luta parece mais pesada, e onde os pensamentos vêm e batem a porta, como está no versículo 7. Não tem problema se você não fizer a coisa certa só uma vez. Tua intenção é boa. Não tem problema se você... Não é assim que funciona com Deus. A Bíblia diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E é interessante o jeito de Deus fazer. Às vezes o jeito de Deus nos abençoar no meio de umas batalhas como essas não é público. Você não vai receber o aplauso de ninguém. Na verdade, você vai receber muitas críticas. Mas quando você dobrar o teu joelho no teu quarto para falar com Ele, fogo do céu desce. Convicção santa vem. Uma firmeza inabalável. Você morre de medo por fora. Porque você sabe que não pode, que não consegue, que não tem, que não é. Mas o seu homem interior, como a Bíblia diz, se renova e diz: eu vou dar o próximo passo contigo, Senhor. E às vezes anos se passam, não um dia, mas eu ainda não vi Deus não honrar os seus servos de alguma maneira. Talvez você esteja passando um tempo de prova, de batalha, de luta. Teu casamento talvez esteja complicado. E hoje em dia, todo mundo vai dizer para você: não, sai dessa, cara. Larga tudo. Vai embora. Você tem que ser feliz. Eu vou dizer para você, não dá para ser feliz enquanto pedaços da gente estão espalhados pela vida. E a gente tem que ficar juntando todos os caquinhos todos os dias. Então, persiste fazendo a coisa certa, do jeito certo, e considerando as pessoas valiosas para Deus. Às vezes, teu coração está arrebentado,
Sabe por quê? Porque a gente vai guardando lixo tóxico dentro da gente. Como Caim. Uma decepção que ele não conseguia aceitar. E a decepção com Deus virou raiva contra o seu irmão. Raiva e amargura que virou ódio. E a gente está se matando e matando pessoas. E às vezes, pessoas que a gente ama. Hoje eu queria orar por você, pedindo uma bênção muito especial. Sabe qual a bênção? Que o Espírito de Deus te dê força. Que o Espírito de Deus te dê coragem. Que o Espírito de Deus revele que Ele não deixou você sozinho nesse caminho, mas é que Ele é teu Senhor. E que no meio dessas batalhas que você está vivendo, o teu Deus vai se revelar. A Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É uma linguagem metafórica. Talvez você esteja no dia ou na noite do choro. Senhor, faz a alva nascer, para que eu veja a tua alegria na minha alma. Vamos orar juntos por isso? Senhor Jesus, está aqui o teu povo. Um povo que quer fazer a coisa certa, por isso eles estão aqui. Mas que às vezes, por causa do turbilhão da vida, estão perdendo a motivação correta, uma fé inabalável nas tuas promessas, na tua palavra, no pacto que um dia firmaram com o Senhor. Senhor, por causa, quem sabe, das pressões, como a tua palavra falou, o pecado está bem na porta, porque estão pensando até num método novo de fazer as coisas que não agradam ao Senhor. E eu quero te pedir, vem com o teu Espírito, visita esses teus filhos, fala com eles e revela, Pai, revela a tua grandeza. E Senhor, renova a força, a determinação, a alegria. Manda fogo dos céus, consumindo, Pai, o que está no altar da alma, de tal maneira que eles possam ser renovados pela tua graça. E que o teu Espírito os guie. E Senhor, que a noite do choro cesse. E que o raiar de um novo dia na tua presença desponte. E que o Senhor seja por eles, quando se levantarem, quando se deitarem, quando passarem por uma porta, quando assinarem um documento, quando abrirem a sua boca. E que eles sejam os servos do Senhor nesta terra. Nós não queremos o jeito de Caim. Nós queremos aprender a andar contigo todos os dias, para glorificar o teu nome. Amém e amém. Cante ao Senhor conosco. Vamos ficar em pé e dizer: Jesus, tu és a essência da minha adoração. Quando o sol se vai, tudo se desfaz, eu me achego a ti. Para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegre a ti. Dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim.
vai, tudo se desfaz. Eu me achego a ti para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegre a ti. Mais que uma canção, Dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres. queres Mas mais. meu interior, sabes tudo o que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma. És o meu Salvador e a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero. És o meu Redentor e a essência do meu Oh Deus, eu não sei explicar o teu amor tão grande sobre mim, Senhor. Não sei explicar teu grandioso amor. Tu mereces mais. Eu sou pobre e fraco. Pobre e fraco sou, mas o que tenho é teu. Minha vida dou. Dá-te mais que uma canção. Não é o que queres de mim. Queres mais de mim, Deus. Soubas meu interior, sabes tudo o que sou e queres meu coração. Eu te dou. Quero adorar-te, minha alma. És o meu Salvador. Perdão, Senhor, é o que mais quero. És o meu Redentor E a essência, quero adorar-te. Quero adorar-te com minha alma. És o meu Salvador e a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero. És o meu Redentor e a essência do meu louvor. Nós queremos aprender mais, Senhor, de como te adorar em espírito e em verdade. Dá-nos um dia na tua presença e que nós possamos, Senhor, oferecer a ti sacrifícios vivos, santos e agradáveis ao Senhor, não só nesse dia, mas durante toda a nossa vida. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vá na paz de Deus, que Deus te abençoe. E nós temos um encontro marcado hoje às 19 horas.